Boa noite a todos, amigos do Lar Espírita Amor e Luz. Vamos essa noite iniciando mais um Evangelho. Vamos rogando a proteção divina, o amparo do Mestre Jesus, rogando o amparo dos nossos mentores, para que eles estejam ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, enchendo o nosso coração de paz e de amor. O Evangelho da noite de hoje vai ser sobre o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos falar das instruções dos Espíritos, dos itens 13, 14 e 15, cujo título é Ao que tem se lhe dará. Eu vou ler para vocês um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 10 a 14, que diz o seguinte: E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: Porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. E temos aqui também mais um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25, que diz assim: Também lhes dizia: Atendei ao que ides agora ouvir, com a medida com que medides aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem se lhe tirará. Bom, então vocês podem ver que essas parábolas, elas nos trazem ensinamentos. Jesus ilustrava os seus ensinamentos com parábolas. Era um recurso pedagógico que ele usava frequentemente. Mas o que vem a ser uma parábola? Uma parábola é uma história que é contada e traz uma comparação, um enigma, uma curiosidade. Essa palavra, parábola, ela tem origem grega, vem da palavra parabolé, e que significa colocar ao lado, comparar. Naquela época, nos tempos de Jesus, os ensinamentos eram transmitidos oralmente. Poucos sabiam ler e escrever, o papel era caro, os livros sagrados ficavam nas sinagogas, nos templos, não era de fácil acesso. Então, para memorizar os ensinamentos, para facilitar, passar a cultura, então eles usavam recursos como os provérbios, as rimas, as comparações, as poesias e os cantos. Jesus se dirigia naquela época às pessoas simples, pescadores, pessoas, enfim, que cumpriam suas obrigações religiosas, mas não perdiam o seu tempo discutindo questões filosóficas em torno da religião. Jesus empregava com abundância imagens e figuras relacionadas com a vida no campo, com a pesca, as lições da natureza, coisas que faziam parte do cotidiano daquele povo, porque isso facilitava a compreensão e a memorização dos ensinamentos. Mesmo que eles não conseguissem alcançar com profundidade moral aqueles ensinamentos, mas eles conseguiam compreender alguma coisa. E assim, com simplicidade, com essa técnica usada por Jesus, as pessoas compreendiam melhor e conseguiam transmitir essas lições recebidas a outras pessoas. Com essa prática, Jesus conseguia tocar o coração das pessoas mais simples e ele confundia o suposto saber dos orgulhosos
Porque aqueles que se julgavam saber de tudo, né? Eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Já aos discípulos, Jesus abordava as leis de Deus de uma forma mais aprofundada. Vejam só, porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é concedido. Ou seja, os discípulos, eles já possuíam a capacidade de maior entendimento. Por isso, eles receberiam maiores ensinamentos. Veja o trecho. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Jesus recorreu ao ensino por meio dessas parábolas para evitar as ciladas dos adversários, prevenir as interpretações errôneas do auditório. E as parábolas também se destinavam a despertar a curiosidade dos ouvintes, o desejo de uma posterior explicação que os discípulos e os bem-intencionados pediam. As pessoas ouviam as parábolas e ficavam curiosas, elas ficavam intrigadas, querendo entender o que Jesus queria dizer e buscavam uma explicação para aquilo. Nos tempos de Jesus, a humanidade ela não estava ainda preparada para um entendimento mais profundo sobre as leis de Deus. Somente séculos mais tarde, esses ensinamentos foram revividos e relembrados de uma forma mais amadurecida. Eles foram trazidos para nós com o Espiritismo, porque a humanidade já estava apta a receber ensinamentos mais aprofundados. Por esse motivo, na atualidade, a doutrina espírita traz de volta os ensinamentos de Jesus de uma forma mais ampla, permitindo que aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir compreendam melhor tais ensinamentos. Porque as parábolas, elas precisam de uma explicação mais profunda. E a explicação inicial foi dada por Jesus. Agora, a explicação mais profunda ele deixou para os seus seguidores darem continuidade, ou seja, para o Consolador prometido, isto é, o Espiritismo. Certas afirmativas de Jesus, elas parecem absurdas a princípio se analisadas por valores materiais, por valores aqui da Terra. Porque não tem sentido que Deus chame todos, chame muitos e escolha poucos. E também não é caridoso dar mais a quem tem e tirar o pouco daquele que já quase nada tem. Então, para compreendermos isso, para compreendermos o chamamento, nós precisamos dividir essa orientação em duas partes. Primeiro, quem são os chamados? E segundo, quem são os escolhidos? Os chamados são os que recebem o convite divino para a aquisição do conhecimento. Um conhecimento que lhes permita ser melhor pela vivência do amor ao próximo. Mas nesse aspecto, todos nós somos chamados. Todas as pessoas são chamadas para ter acesso à felicidade, que é o atributo dos que têm a consciência tranquila. E agora, e os escolhidos? Os escolhidos, porém, não o são por Deus, mas cada um por si mesmo. Vamos entender o que significa isso. Que é o próprio homem que se escolhe para aceitar os conhecimentos que o Evangelho oferece e pautar a sua vida sobre os princípios da orientação de Jesus. Porque todos têm seu livre-arbítrio. Então é o próprio homem que decide. É o homem que se qualifica. Portanto, se o mundo está violento, se o mundo está sem amor, não é porque Deus deixou de chamar os homens, mas porque os homens, surdos ao chamado, não se fizeram escolhidos para estar entre os seres felizes. Quando Jesus advertiu que seria tirado pouco de quem quase nada tivesse, ele referia-se ao entendimento dessa pessoa e não aos valores do mundo, aos valores materiais. Claro,
que, se não temos entendimento para compreender as coisas mais simples, não nos qualificaremos a entender as coisas mais avançadas. Por isso, Jesus falava por parábolas, e os seus discípulos entendiam mais do que a maioria das pessoas, porque eles já eram almas maduras, mais experientes, embora eles fossem pessoas simples, não tivessem riqueza, cargos importantes, eram homens simples, mas de uma estatura espiritual elevada. Eles eram espíritos amadurecidos, conscientes. Eles sim já estavam em condições de receber mais orientações. Isso porque eles tinham uma base que os qualificava a receber acréscimos de conhecimento. Então, ao que se tem, se lhe dará. Como eles já tinham condições, eles poderiam receber mais. Então, é o caso dos espíritas, que já compreendem o que os outros religiosos sequer aceitam. Depois de adquirido esse entendimento, o próximo passo do cristão é viver. É aplicar o conhecimento em favor do semelhante, porque o conhecimento não é para ser guardado, o conhecimento é para ser colocado em prática. E isso nós já sabemos, que o conhecimento em favor do semelhante vai redundar em benefício ao próprio autor daquele benefício. Dá-se àquele que já tem e tira-se àquele que não tem. O que será que significa isso, né? Esses ensinamentos, eles parecem incoerentes, contraditórios, absurdos. Mas vejam só, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu, senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, que no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Agora esse trecho: tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Ora, Deus, ele não retira das suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências, vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, ele mesmo que pródigo, isto é, gastador, descuidado, esbanjador, não sabe conservar aquilo que tem e aumentar na fecundidade, né, a moeda que lhe caiu no coração. Então, vejam aqui uma situação em que o filho herda um terreno do seu pai, herda um pedaço de terra, uma fazenda, um sítio, que seja. Só que ele vê esse campo se cobrir de ervas, de parasitas, e não produz nada. É o seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não. Em vez de acusar aquilo que tudo lhe deu, como se houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria. Que arrependido e ativo se lance corajosamente ao trabalho, que lavre a terra com o esforço de sua própria vontade, que no solo atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus do amor e caridade, dará àquele que já tem.
Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso e um grão produzir 100 e outro 1000. E nesse ensinamento da noite, esse espírito amigo que traz a sua mensagem, né, uma mensagem que nos foi dada em 1862, ele diz assim: coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, arados, lavrai os vossos corações e arrancai dele o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Nós temos aqui a parábola dos talentos. Essa parábola está em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Então essa parábola nos conta que o Senhor foi fazer uma viagem, o patrão foi fazer uma viagem e chamou os seus empregados, seus servos, e confiou a eles os seus bens para eles administrarem na sua ausência. Então, ao primeiro servo, ele entregou 5 talentos. Naquela época, talento era uma espécie de moeda, mas era uma medida de capacidade, mas também confundida como moeda. Ao segundo, ele deu 2 talentos. E ao terceiro servo, ele deu 1 talento. Quando retornou da viagem, chegou o momento da prestação de contas. E esse senhor chamou os seus servos e cada um foi apresentar o seu trabalho. Os 2 primeiros servos negociaram os talentos e devolveram uma quantidade maior. O primeiro servo, que havia recebido 5 talentos, devolveu 10. O segundo servo, que havia recebido 2 talentos, devolveu 4. Então, esses 2 servos, eles multiplicaram os talentos recebidos do chefe, do patrão, do seu senhor. Por isso, eles ganharam novos cargos, novas responsabilidades, novos negócios, porque se mostraram capazes, competentes. Ou seja, ao que tem se lhes dará. O terceiro servo, ele havia recebido 1 talento apenas e ele devolveu para o seu patrão o talento que ele havia recebido. Ele guardou esse talento, ele não investiu, ele não multiplicou. Mas então esse servo, ele teve o seu talento retirado, sendo que o seu senhor lhe disse: porque a todo que já tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. No livro Estante da Vida, o espírito Irmão X, ele nos traz também uma mensagem através de Chico Xavier, em que ele faz uma interpretação dessa parábola dos talentos. Então ele diz assim, que ao primeiro servo foi dado dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Ao segundo servo foi dado inteligência e autoridade. Ao terceiro servo foi dado conhecimento espírita. Quando o Senhor retorna da viagem, o primeiro servo, que havia recebido 5 talentos, acrescentou a ele trabalho, progresso, amizade, esperança e gratidão. O segundo servo, que havia recebido inteligência e autoridade, recebeu cultura, ele acrescentou cultura e experiência. E o terceiro servo, que havia recebido o conhecimento espírita, devolveu intacto esse conhecimento. E em vista do ocorrido,
o Senhor ordena que se tire o conhecimento espírita desse último e dê aos 2 primeiros. Então, recapitulando a história que eu acabei de falar. O primeiro servo recebeu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. O segundo servo recebeu inteligência e autoridade. E o terceiro servo recebeu o conhecimento espírita. Depois, o primeiro servo acrescentou trabalho, progresso, amizade, esperança e gratidão. O segundo servo acrescentou cultura e experiência. E o terceiro servo, que havia recebido o conhecimento espírita, devolveu esse conhecimento intacto. Em vista do ocorrido, o Senhor ordena que se tire o conhecimento espírita desse último e o dê aos 2 primeiros. Ou seja, metaforicamente falando, considerando, essa parábola refere-se à responsabilidade na multiplicação dos bens recebidos. Se o Criador houve por bem ofertar-nos a luz do conhecimento espírita, não podemos ocultar esse conhecimento com receio de represálias, de dissabores. Vamos espargir luz, vamos divulgar esse conhecimento para que ele ilumine as pessoas, ilumine os detentores do poder, os detentores do dinheiro, os detentores da inteligência, do trabalho, para que eles possam se tornar pessoas melhores e através da sua posição, da sua inteligência, do seu poder, do seu dinheiro, possam ajudar outras pessoas. Então, o conhecimento espírita, ele não pode ser um talento, uma moeda que você vai guardar. Você tem que multiplicar esse conhecimento. Então, nós podemos ver que essa parábola dos talentos, ela nos fala dos dons, das ferramentas de alto valor moral e espiritual com as quais Deus nos dotou, para que nós pudéssemos multiplicar o bem onde estivermos e realizarmos a vontade de Deus. Porque nós estamos aqui na Terra não é para fazer a guerra, não é para prejudicar as pessoas, não é para fazer o mal. Nós estamos aqui na Terra para fazer o bem, para levar a paz, para levar a harmonia para as pessoas, para estender a mão, para ajudar aqueles que não conseguem caminhar sozinhos. Nós não viemos para a guerra, nós viemos, na verdade, para ser Deus em ação. Então, a riqueza que nós temos, que temos hoje, pode crescer ainda mais. Os talentos que Deus nos deu, eles podem crescer ainda mais nas nossas mãos. Isso vai depender do bom uso que nós fizermos das dádivas que já recebemos de Deus. A quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberam, mas àqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. Então, o Espiritismo, ele vai multiplicar o número de chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, para encerrar o Evangelho da noite de hoje, nós vamos fechar com
pensamento com esse trechinho aqui que eu achei muito importante, que diz o seguinte: o chamamento e a escolha dependem da conduta do cristão que deseja aproveitar este momento da vida na Terra para preparar o seu futuro espiritual. Chamados todos já fomos, porque depende de Deus. Escolhidos ainda somos poucos, porque depende de nós. E você? Você já se escolheu? Você aceitou o chamado do Mestre Jesus? Então, para encerrar a palestra de hoje, eu vou ler para vocês uma poesia que se chama Olhos para Ver. Como o Evangelho da Noite fala que muitos terão olhos e não verão, que muitos terão ouvidos e não ouvirão, então eu vou encerrar com essa poesia para vocês. Olhos para ver. É preciso ter olhos para ver. Na semente, a flor. No olhar, a dor. Na lágrima, o sentimento. Na vida, o sofrimento. É preciso ter olhos para ver. Nos pés, o caminho. Nos gestos, o carinho. E na madrugada, ouvir a passarada quando ensaia seu canto de amor. É preciso ter olhos para ver que há bênçãos em todo lugar, que a terra toda vive a se doar, que a natureza sorri e diz bom dia, que a luz para todos se irradia. É preciso ver corpos que esperam por um abraço, olhos que esperam por um sorriso, rostos que esperam por um beijo, corações que esperam por gratidão, mãos que esperam por outras mãos. É preciso ver que lá no horizonte talvez haja um monte, mas se houver, anseia por ser escalado, deseja ser conquistado. E lá no alto há um presente, mas só para os alpinistas, só para aqueles que tiverem olhos para ver e coragem para vencer. Então, este foi o Evangelho da noite de hoje. Vamos então encerrando, agradecendo mais um momento de estudo, um momento de aprendizagem, um momento de estar em contato com a palavra do Mestre Jesus, sempre buscando a aprendizagem, buscando a transformação interior, a nossa melhoria, a nossa evolução, buscando nos tornar pessoas melhores, pessoas mais amorosas, mais compreensivas, pessoas mais tolerantes, pessoas mais humildes, pessoas que se compreendem como espíritos imortais, numa breve estadia na escola da Terra, um educandário da Terra, para se tornarem seres melhores, seres mais amorosos, para ser aqui Deus em ação, para que possamos aprender a agir como o Mestre Jesus agiria, com brandura, com ternura, com carinho, com paciência, sempre com muito amor, porque o amor é a energia divina, o amor é a energia que tudo move. É o amor que faz a luz do sol brilhar, é o amor que faz a chuva cair, é o amor que faz o vento circular, é o amor que faz as flores desabrocharem, é o amor que faz os animais, as plantas, tudo ter vida, os pássaros voarem. É o amor, é a força mais poderosa que existe. Então, nós só estaremos preparados para retornar aos braços divinos quando pudermos, quando soubermos, quando permitirmos que o amor verdadeiro desabroche em nossos corações. Boa noite a todos, um abraço e muito obrigada pelo carinho.